Gênesis capítulo 6, versículo 11, eu quero dar continuidade à ministração da semana passada. Semana passada Deus me conduziu a falar sobre a formiga que antecipa a sua estação, assim como Ele fez com Noé. Noé construiu a arca antes de cair a primeira gota, porque se ele esperasse cair a chuva para começar a construir, não dava tempo. Ele ia morrer afogado enquanto construía a arca. E eu tentei ir além, mas Deus me fez voltar nesse texto e falar: André, eu ainda não acabei de construir na vida dos meus filhos aquilo que eu queria construir com esse ensinamento. Então eu quero revisitar o mesmo texto de Noé para a gente tirar algumas lições da obediência, da diligência e da sabedoria que Noé teve nesse tempo. E já que a gente sempre convida, os autores ou os personagens da história para poder falar um pouco do relato do seu texto, eu quero poder convidar para essa ministração ou essa leitura da palavra de Deus que você abriu em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 11, o próprio Noé. Você sabe como Noé se parece, não? A gente voltou no tempo e Noé está aqui para falar um pouco desse evento da arca. Veja só. Olá. Eu sou Noé recriado por inteligência artificial. Todos me perguntam como foi para colocar todos aqueles animais dentro da arca. Na verdade, não fui eu que coloquei, foi Deus. Eu só criei a estrutura para receber o que Deus tinha para mim. Assim é a vida com Deus. Se preocupe em construir as estruturas, que Deus, ao ver sua diligência, vai preencher com as bênçãos dele. Detalhe. Você percebeu que Deus salvou na arca somente os animais. Deus se preocupou com o churrasco e não a salada. KKKK. Brincadeiras à parte, quero ler com você o relato bíblico da ordem que Deus me entregou. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 11. Versículo 11, ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Versículo 12, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Versículo 13, Deus disse a Noé: e darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Versículo 14, você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste e divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Pulo pro verso 17. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Versículo 18, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Posso ouvir um amém da igreja? Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. A paz do Senhor, meus irmãos, e bom culto. As crianças não podem ser. As crianças estão sabendo lidar com inteligência artificial melhor que vocês, hein, adultos? Elas estão conversando, interagindo. Por que será, né? Elas devem fazer isso todo dia, né, na internet, né? Já conversando com as máquinas e tudo. Deus abençoe vocês, crianças juniores, né, que estão aqui assistindo esse culto. Você percebeu que Noé disse como foi o relato da ordem de Deus para ele? Deus deu uma ordem e Deus deu um plano. Falou assim, construa uma arca. O restante, o resultado, não depende mais de Deus. Quando Deus dá uma ordem, o resultado dessa ordem não vai só depender de Deus, vai depender de você também. Será que você está disposto a construir aquilo que Deus está falando? Será que nós estamos dispostos a seguir os planos que Deus já colocou diante de nós? Eu vou falar algo que pode parecer ser antagônico ou surpreendente para você, mas nem todos os planos de Deus para a sua vida irão acontecer. Eu espero e oro para que aconteçam. Mas você entende que os planos que Deus tem para a sua vida, nem todos dependem unicamente de Deus? Vão depender de você também. Porque Deus fala assim, constrói. Ele não vai pegar um martelo, ele não vai pegar um serrote, ele não vai tomar conta. Ele falou para Noé, constrói. Então entenda que planos de Deus, projetos de Deus para a sua vida, são as preferências que Deus tem para você.
É o que Ele deseja para a tua vida. É o que Ele quer para a tua vida. Então existem coisas que Deus deseja para a sua vida, mas Deus não vai forçar com que você faça isso. Ele não força nem a salvação. Está disponível para quem quer. Vocês não foram criados robôs. Deus dá opção para vocês. Deus dá um plano para vocês. Deus dá uma visão para vocês. Deus dá um projeto para vocês. Então existem projetos de Deus que vão requerer a nossa participação, como a de Noé. Ele falou assim, olha, Noé, vai chover, constrói uma arca. Deus tem um plano e Ele conta com Noé, mas Ele não precisa ou depende de Noé. Entende isso? Porque vai chover de qualquer jeito, Deus vai reiniciar a humanidade? Vai. Se Noé quiser participar do plano que Deus tem para ele, Deus pode contar, mas Deus não precisa ou não depende de Noé. Deus é todo poderoso, Ele não depende de ninguém, Ele não precisa de ninguém. Mas não é confortador e maravilhoso saber que mesmo não dependendo de nós, Deus nos escolhe, Deus nos inclui, Deus nos envolve nos projetos que Ele está fazendo e realizando. Essa é uma das orações que eu mais faço para Deus, porque eu vou falar para você, Deus não precisa das minhas pregações para te salvar e para te edificar. Deus não precisa do louvor para levar vocês a adorarem aqui na igreja. Deus não precisa dessa igreja aqui para impactar São José dos Campos. Se Ele quiser fazer isso, Ele faz independente da gente. Por isso que a minha oração é, Senhor, por favor, me inclui, me envolve nos projetos que Tu estás realizando aqui na nossa igreja. Não me deixa fora dos Teus planos. Usa a minha pregação, Jesus. Usa o louvor da nossa igreja, Jesus. Deus, usa o impacto dessa igreja, porque mesmo sabendo que Tu não precisa da gente, Tu conta com a gente, Tu escolhe a gente, Tu nos envolve para fazer aquilo que Tu quer fazer aqui na terra. Deus não precisa de mim, e mesmo assim, Ele escolheu me usar para pregar para você. Ele escolheu esse louvor para louvar com você. Ele escolheu essa igreja para impactar esta cidade. Deus chega para Noé e fala, Noé, eu tenho algo para te dizer. Vai chover. Então, Deus diz o que vai acontecer, mas Deus não deixa Noé boiando, literalmente. Quer dizer, Deus deixa ele boiando depois. Mas Ele fala assim, ó, está aqui um plano para você sobreviver quando acontecer aquilo que eu estou dizendo. Deus falou da chuva, mas Deus também mostrou o plano, o projeto, do que Ele tinha que construir, como Ele tinha que construir e com o que Ele tinha que construir. Então, Deus instrui ele a construir, mas Deus não levanta nenhum martelo. Deus, Ele é engenheiro, Deus, Ele é arquiteto. Deus dá planos, e o engenheiro e o arquiteto é aquele que desenha e planeja, mas quem tem que botar a mão na massa é o mestre de obras, é o pedreiro, é o construtor. Deus é um engenheiro, Deus é arquiteto dos projetos da nossa vida. Mas você quer conhecer quem é um construtor daquilo que vai ser construído na sua vida? Pega um espelho, espelho não, ninguém anda mais com espelho. Pega o teu celular, coloca na câmera frontal e tira uma selfie. Você vai ver o construtor, o mestre de obras, o trabalhador dos projetos de Deus na sua vida. É você. Está aqui, não é? Está aqui o projeto, vai chover. Vai acontecer alguma coisa. E se você quer sobreviver, construa o que eu estou mandando você construir. Deus não desce do céu para colocar a mão no martelo para construir nada. Então, a realização dos projetos de Deus na nossa vida não depende somente de Deus. A realização de um projeto, de um prédio desse, não depende só do arquiteto ou do engenheiro, não. Se ficar só no projeto, se ficar só no AutoCAD, não é isso? Sei lá qual é o nome do programa que usam hoje. Se ficar só na planta baixa, nada vai acontecer, porque construtores, mestres de obras, pedreiros, serventes, trabalhadores, precisam pegar aquilo que o arquiteto, que o planejador, que o projetador do projeto fez e colocar aquilo em obra. Então entenda que as bênçãos de Deus não aparecem na minha vida em forma de arca, elas aparecem em forma de projeto.
Porque Deus poderia falar assim: olha, vai chover, agora fecha o olho. Não é assim que a gente fala? Estende a mão. Eu acho que muitos filhos fizeram isso hoje para o pai, né? Fecha o olho, estende a mão. Aí coloca uma bênção na mão. Quando abre, já está aqui. Deus não chegou com Noé no dia dos pais e falou: Noé, fecha o olho, estende a mão. Até porque ele não ia conseguir segurar uma arca na mão dele, né? Olha para trás, Noé, pum, está ali uma arca. Não foi isso que aconteceu. Ele deu um projeto e um plano. Você sabe que às vezes muito dos nossos erros é esse. A gente está orando para Deus, esperando que Deus nos dê uma resposta pronta e Deus dá um projeto. A gente está esperando que Deus dê um fruto já pronto, uma árvore frutífera, e Deus lança na nossa mão uma semente. Porque a ação de Deus não é construir, é te dar o projeto da construção. A ação de Deus não é terminar a construção, é dizer para você como você vai construir e com o que você vai construir. Senhor, muda a minha casa, muda a minha família, muda minhas finanças. E Deus fala: então começa a construir algo na tua casa, começa a construir algo na tua família, começa a construir algo nas tuas finanças. Deus dá projeto, Deus dá visão, mas é você que constrói. Então a visão vai te dar parâmetros, vai te dar o projeto, vai te dar planta baixa das atitudes que você precisa tomar todos os dias para que você consiga construir o projeto e a visão que Deus te deu. Mas pastor, eu não sei nem construir, nem Noé. Ele nunca tinha construído um barco. Mas quando Deus tem uma palavra para a gente, a palavra de Deus cria em nós a competência necessária para realizar a palavra. Você entende que toda a palavra de Deus vem encharcada de uma autorrealização. Não tem aqueles liquidificadores que autoclean? O que isso quer dizer? Ele se lava sozinho. Mentira, que você tem que botar água, que você tem que dar uma enxaguada, tem que tirar ainda o grosso dele. Mas toda a palavra de Deus é meio que autoclean, porque a palavra de Deus é poderosa o bastante para cumprir em você tudo que a palavra veio demandar de você. Toda vez que Deus fala, constrói, e você acha que você não consegue, a palavra dele vai dar para você o talento necessário. A palavra dele vai dar para você o conhecimento necessário para que a própria palavra se realize na sua vida. Então, quando Deus fala para Noé construir uma arca, mesmo Noé não sabendo construir, era Deus falando: Noé, eu vou te apresentar a um Noé que nem você, Noé, conhecia. Porque porque ninguém conhece a você como o teu Deus te conhece. Nem você conhece a si mesmo como Deus conhece a ti. Você acha: eu não consigo? Deus fala: faz. Mas eu não posso. Faz. Mas eu não tenho dinheiro. Faz. Mas eu não tenho conhecimento. Faz, porque o que vai te ajudar a realizar não é o teu talento, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é poderosa. Lá no versículo 14 do capítulo que nós estamos lendo, Deus fala assim, Noé, faz uma arca. Você fará uma arca, porque arca é o que eu quero para você, mas eu não vou fazer por você. Plano e projeto de Deus é assim. É o desejo de Deus para a sua vida, mas Ele não vai fazer por você. Ele vai te mostrar como você vai ter sucesso, como você vai ter êxito, como você vai feliz. Isso é o que eu quero para vocês, mas eu não vou fazer por vocês. Não espere Deus fazer por você o que Deus quer e deseja para a sua vida. Se você já teve uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, um entendimento de Deus, uma visão de Deus, Deus está esperando você levantar e começar a executar, porque Deus dá o plano, mas é você que constrói. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? O plano vem de Deus, a construção vem dos homens. Lembra daquele texto do odre e do vinho? Fala, olha, não tem como pegar o vinho novo e colocar em odre velho. O odre é o que nós construímos na terra para receber o derramamento daquilo que tem no céu. Então Deus fala, primeiro constrói algo para depois eu preencher. Primeiro me apresenta algo, uma estrutura. Foi o que Noé falou para a gente aqui. Ele falou, olha, não fui eu que trouxe os animais, eu só montei a estrutura da arca, porque depois que eu finalizei a minha construção e a minha participação no plano de Deus, Deus é capaz, Deus é competente, Deus pode fazer todas as coisas. Então Ele espera eu fazer a minha parte do plano para depois Ele derramar e preencher aquilo que está faltando no meu plano. Eu construí a estrutura, eu fiz a arca, mas foi Deus que preencheu aquele projeto. Porque Deus não vai te dar um plano finalizado.
Ele vai te dar um projeto desse plano. Deus não fez a arca, Ele deu um projeto da arca. E Deus vem ensinando isso não apenas para a gente aqui nessa tarde, desde os seus discípulos. Tem uma passagem da Bíblia que Jesus certa vez estava com seus discípulos e Ele multiplica pães e peixes. E todos os discípulos de Jesus são aprendizes de rabino. Ou seja, o intuito daqueles rapazes era um dia também ser um mestre, um dia também ser um pastor, um dia também ser um líder e ter o seu próprio ministério. Por enquanto, eles estão aprendendo como é que monta o ministério com Jesus. Então, Jesus está capacitando eles para lá no futuro, eles terem o próprio ministério. Então, todos estão vendo o que Jesus faz, mas desejando um dia sou eu que vou fazer isso, um dia eu que terei discípulos, um dia eu que vou multiplicar, um dia eu que vou curar. Aí Jesus chega, tem uma multidão faminta, eles falam, Senhor, vamos despedir esse povo, porque eles estão com fome, e não tem nada aqui por perto para comer, o McDonald's mais próximo daqui fica longe. Aí Jesus fala assim, mas o que vocês têm para alimentar esse povo? Não tem nada não, manda eles ir embora. Sabe, tem muita gente que vem na nossa igreja. Ultimamente, muitos líderes têm vindo aqui na igreja, visto o que Deus tem feito aqui nesse meio. E eu converso com muito deles e ele fala assim, pastor, eu estou orando para Deus fazer comigo o que está fazendo nessa igreja. Para Deus dar um avivamento na minha igreja como está dando na sua igreja. Para Deus dar uma alegria na minha igreja como está dando na sua igreja. Porque isso é normal, não existe erro e pecado nisso não, gente. A gente olhar para algo que nós desejamos, para algo que nós admiramos, falando, poxa, eu vou mirar nisso aqui. Eu quero um dia chegar no patamar ou do jeito que está aquele líder ou aquele ministério. Então, esses discípulos estavam exatamente nesse momento. Um dia sou eu que terei um ministério, um dia sou eu que terei uma igreja, um dia sou eu que vou fazer o que ele está fazendo. Aí tem pessoas que pedem um ministério grande, frondoso, abençoado. Aí sabe o que Deus faz? Deus envia uma multidão de gente faminta. Aí ele fala, não, mas não foi para isso que eu orei. Eu orei para um ministério pronto. Eu orei para um coral bonito, para um grupo de louvor abençoado. Eu orei por músicos assim. Eu orei por crentes abençoados, cheirosos, lindos, que nem na Assembleia de Deus, missão em São José dos Campos. Os crentes mais bonitos do Brasil são vocês. E todo mundo olha para você e fala, eu quero uma igreja bonita como essa. Mas às vezes Deus manda uma multidão faminta e a gente fala, mas isso não é a resposta da oração que eu pedi? É sim. Só que a oração não vem pronta. Trabalhe em cima dos famintos, alimente os famintos, construa os famintos, ensine os famintos, ajude os famintos, estruture essas pessoas para que eles saiam de famintos para pessoas abençoadas. Então Deus nunca vai dar pronto, de mão beijada, uma resposta ou uma visão. Ele dá uma semente e ele fala, trabalhe essa semente. Está aí, é isso que tu está pedindo de mim. Manda a multidão, está aí a igreja. Começa a orar, começa a pregar, começa a trabalhar, começa a mudar. Porque nós achamos que as respostas de Deus sempre vêm prontas. Mas Deus não dá algo pronto, Deus dá um plano para que nós trabalhemos a resposta que Ele deu inicialmente para a gente virar. Deus não vai nos dar inicialmente algo para a gente desfrutar. Ele vai dar para a gente algo para a gente trabalhar. E às vezes o que Deus nos dá não é para a gente ficar, é para a gente plantar. Nós temos que ter um discernimento, uma sensibilidade e uma sabedoria muito grande para aprender a diferenciar quando Deus dá um fruto para comer ou uma semente para plantar. Fruto é resultado final, semente é processo. Todo mundo quer ter o fruto, todo mundo quer o projeto pronto, todo mundo quer a arca montada, mas Deus responde com um projeto, Deus dá uma semente. Eu lembro uma vez que recorrente isso acontece. Eu sou um grande admirador do meu pai, principalmente sendo o dia dos pais. Eu liguei para ele hoje, falei, eu já estou vindo para a igreja cedinho. Ele estava voltando do almoço, eu já estava vindo aqui para preparar algumas coisas do culto. E de vez em quando tem pessoas que falam assim, pastor, eu estou orando para Deus me dar um ministério igual ao do pastor Samuel. E é bonito a gente fazer isso. Só que cuidado com o teu desejo para você não ficar frustrado com Deus. Porque quando alguém chega para mim e pergunta, pastor, o que eu preciso fazer para ter um ministério, uma igreja como a do pastor Samuel Câmara? Porque o que ele está pensando é igreja mãe cheia, quase 200 mil membros. E aí quando ele espera que Deus apresente isso para ele, pegue alguém para empossar ele como pastor presidente de um ministério desse, sabe o que Deus faz? Pega um remo, pega uma canoa e vai lá para Puraquequara, no interior do Amazonas. E lá numa igreja flutuante,
Começa lá o teu ministério, porque se você trabalhar bem lá, eu vou te trazer para a capital, e eu vou te trazer para uma congregação pequena, mas se você for bem lá, eu vou te colocar numa regional, e se você for bem lá, eu vou te colocar num lugar maior, se você for bem lá, eu vou abrir os olhos de pessoas para te verem e te puxarem para cá. O grande problema é que as pessoas querem um ministério pronto, mas Deus fala, começa lá onde ele começou, entende? Porque muita gente só vê post, não vê corre. A gente está vendo o resultado final, que coisa linda, que coisa maravilhosa, mas ninguém quer saber como Deus iniciou o projeto. Todo mundo quer a arca pronta, ninguém quer pegar o projeto para trabalhar em cima. Aleluia. Meus irmãos, projetos de Deus vêm em forma de semente. Deus abençoa quem trabalha, quem é diligente, quem acorda cedo, quem não desiste, quem constrói. Trabalhe o que Deus já colocou na tua mão, para você chegar onde você deseja, porque o projeto de Deus é assim. O nosso grande problema é que nós queremos que os outros trabalhem por nós, e a gente quer assumir o que foi trabalhado por outros. A minha geração não é fácil não, porque a minha geração, e eu vejo isso em jornal, não digo dentro da igreja não, é uma ânsia da nossa geração, de querer assumir postos altos de algo que foram construídos por outras pessoas. Mas você tem que entender que a competência para manter o que foi construído foi adquirido durante a construção. Então a gente não constrói nada, e quando a gente assume, se a gente não construiu nada, a gente não consegue manter o que foi construído. E a gente começa a destruir as coisas. Aleluia! Eu estou pregando aqui nessa tarde, meu Deus, é para alguém isso aqui. Quer ver? Na nossa vida de oração, a gente tem essa percepção. Eu conheço muitas pessoas dessa igreja que tem uma vida de oração, que tem um ministério de oração, que vai para monte, que faz consagração, que faz separação, que ora para todo mundo. Aí tem pessoas que nem oram, nunca oram. Aí chega com o irmão desse de oração e fala assim, Miki, você vai para o monte? Eu vou. Então ora por mim. Pergunta para Deus, qual é a decisão que eu preciso tomar? Fala para Deus abrir umas portas. Fala para Deus que eu estou com uma enfermidade. Fala para Deus que eu estou com um problema. Vai lá e ora por mim. Me ajuda em oração. Aí essa pessoa que é diligente, que trabalha, essa pessoa que é separada, essa pessoa que tem intimidade com Deus, vai no monte dia após dia, vai na sua consagração dia após dia, trabalha, ora. Aí quando você vê ela na igreja, você chega com ela e fala assim, e aí, Deus respondeu? Me diz o que Ele disse para ti. Sabe por quê? Porque eu não estou disposto a trabalhar, eu quero que o outro trabalhe por mim. Aí quando o outro trabalha, aparece como uma árvore frutífera, ao invés de eu querer pegar a semente e trabalhar, eu quero arrancar o fruto dele. Meu irmão, quer ouvir de Deus? Lê a tua Bíblia. Quer ouvir de Deus? Ora. Quer ouvir de Deus? Vai você para o monte. Não espere que o outro trabalhe por você e você só assuma a finalização, o projeto pronto, o fruto dele. Todo mundo quer fruto, ninguém quer semente. Todo mundo quer arca pronta, ninguém quer um projeto, ninguém quer um plano. Todo mundo quer ministério. Quantas vezes aconteceu, pastor, eu quero ministério, pastor, conta comigo, pastor, conta comigo. Aí eu pego o pastor e digo assim, beleza, assume essa igreja aqui. 3 semanas depois, amigo, pastor, eu vim entregar a igreja. Eu, irmão, por quê? Porque pastor, eu estava aqui no tempo sede, né, pastor? Eu cheguei lá, não tem músico, pastor. Lá não tem coral, pastor. Pastor, não tem ninguém para ajudar o público. Pois é, eu te coloquei lá para você desenvolver. Ou você queria lá para ou você quer o lugar do pastor André. Se você quiser, eu fico de lado, você senta. Você assume um lugar. Mas eu trabalhei muito para chegar. E não só eu já estou trabalhando em cima do trabalho de muitas outras pessoas. Sabe onde começou? Você viu aqui, ó, João Vera Pelegrino, meu irmão. Começou lá. Era um homem que no fim da vida já era cego, não via, mas pregava, mas orava, mas evangelizava. Mas Deus usava ele em cura. Então ele ia trabalhando o que ele tinha na época. O problema é que nós queremos a arca pronta. E Deus não dá arca pronta, Deus dá projeto de construção. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Não queira se alimentar do fruto do trabalho dos outros. Trabalhe você para colher o fruto do seu trabalho. Fala para o irmão do lado, fala assim, te afasta do meu fruto. Para a gente construir, a gente vai precisar de ferramentas. E pelo tempo que eu tenho, eu vou conseguir, pelo que eu estou vendo, abordar só a primeira. Fica para o próximo culto. Eu vou talvez falar uma ferramenta que é necessária, das 5 que eu tenho listado aqui, que é necessário para a gente construir o que Deus está pedindo. Primeira é verdade.
também pode ser definido como o pastor Ribeiro dá na primeira aula de CETASC, ou quando ele começa aulas. Ele fala sobre cenários. Deus dá o cenário completo para Noé. Deus não esconde nada de Noé, não. Deus fala assim: Noé, vai chover. Antes de falar de construção, antes de falar de trabalho, Deus dá o cenário. Ei, vai chover. Constrói. Eu devo imaginar, talvez, Noé perguntando: o que é chuva primeiro, né? O que é chuva, assim? Não havia chovido ainda. Aí eu imagino Deus explicando, mas eu vou falar assim: mas ok, anjo. Se fosse hoje Deus falando, vai chover, sabe qual seria a tua reação? Não tem vento, não tem nuvem, não tem relâmpago, não tem trovão, o céu está aberto. Senhor, vai chover de onde? Entende? O que você vê não muda o que Deus diz, mas o que Deus diz muda o que você vê. A gente, quer que eu repita em inglês isso? A gente tem que começar a entender isso, porque nós questionamos as palavras de Deus. Quando eu leio aqui, quantas vezes eu aconselho pessoas e eu prego, eu falo: pastor, o senhor pregou, foi comigo, mas pastor, eu estou questionando algumas coisas que Deus diz, porque Deus disse isso, mas a minha vida está assim, ok, mas o que você vê não muda o que Deus diz, mas o que Deus diz vai mudar o que você vê. Se Deus fala, vai chover, constrói, mas não tem vento, constrói, mas não tem relâmpago, constrói, mas não tem tempo fechado, constrói, porque o que Deus diz sempre vai acontecer e vai executar. Se Ele mandou você fazer alguma coisa, mesmo sem ver sinais, faça o que Deus diz. O que nós vemos não muda o que Deus diz, mas o que Deus diz muda o que nós vemos. Se Deus disse que vai chover, fica atento, porque vai cair um pingo, irmão. Fica atento, que vai começar a dar uma garoa. Fica atento, que vai acontecer alguma coisa. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a segunda vez, não vai dar tempo de falar de todas as ferramentas. Provavelmente eu vou pregar mais uma vez ou duas vezes em cima desse mesmo texto. Então, se Deus continuamente está martelando para esta igreja a temática vai chover, se preparem, é porque vai chover, se preparem. Eu posso profetizar isso? Eu não sei como será isso para Deus, eu não sei como isso vai se materializar nos tempos e na nossa vida no dia de hoje, mas eu sinto no meu espírito, como servo desta igreja, para profetizar para você. Deus manda dizer, isso aqui é uma palavra do Espírito do Senhor no meu espírito: vai chover, igreja, se prepara, igreja, constrói, igreja, vai chover, vai chover. Eu sei que esse glória e aleluia veio com um misto de sentimentos, porque algumas pessoas falaram glória como se fosse um grito de vitória, outras pessoas falaram glória com um tom de medo. Como assim, pastor? O que vai acontecer, pastor? Vai chover, a gente tem que construir. Por quê, pastor? A igreja está sendo ameaçada, vão calar a igreja, vão prender os pastores. O que vai acontecer com a nossa futuro? Ei, não fica com medo, não. A palavra de Deus para a tua vida não é para você ter medo, não. É para você ter esperança. Para com isso. Pergunta do irmão do lado: ei, meu irmão, tem medo d'água? Você não é feito de açúcar? Por que ao dizer, se prepara a igreja, que vai chover, você está com medo? Ah, pastor, porque acho que vão fechar a igreja. Sabe que ultimamente a gente tem ouvido essas bobagens. E aqui eu respeito toda a sua ideologia, toda a sua maneira de pensar. Meu irmão, pastor, o que vai acontecer com a igreja? O mesmo que aconteceu com a arca, porque a igreja é a arca. Se chover, a igreja vai flutuar por cima das águas. A igreja não vai afundar. Então, o problema, na verdade, se você está sentindo medo, a pergunta que você deve dizer é: será que eu estou do lado certo? Eu estou do lado de dentro ou eu estou do lado de fora? Porque você entende que chuva, na Bíblia, água no contexto bíblico, tem um significado antagônico às vezes, paradoxal. Vezes é bênção e maldição. Você percebeu que eu usei como é que é o pastor? Conjunção conceptiva, assertiva, inclusiva. A água, a chuva é bênção e maldição. Eu não disse que é bênção ou maldição. Não é um ou outro, é os dois. Como pode ser os dois, pastor? Dependendo do lado que você está.
Se você está dentro da arca, bênção. E se você está fora da arca, sabe nadar? Por 40 dias? Então, quando eu leio esse texto bíblico, eu percebo que o que vem aqui pela frente, que o Senhor já está profetizando na nossa igreja, vai ser bênção ou maldição, dependendo do lado que eu me encontro, dependendo do tempo que eu vivo, dependendo do local onde eu estou. Vai ser bênção, mas também pode ser uma maldição. Quando o povo de Israel sai do deserto, eles são encurralados pelo Mar Vermelho, um corpo de água. Vem o exército de Faraó atrás querendo matar eles. Eles não conseguem avançar para fugir do exército porque tem um corpo de água que impede o avanço deles. Maldição, maldito Mar Vermelho. Prendeu a gente vai morrer porque não podia avançar por causa desse corpo d'água. Deus abre o Mar Vermelho, o povo atravessa, o Mar Vermelho fecha e bloqueia os inimigos. Quando eles chegam do outro lado, eles estão no deserto. Minha pergunta para você é: o que você mais precisa para sobreviver no deserto? Mas água não era maldição? Mas você não rogou praga no Mar Vermelho? Mas você não falou, maldita água, agora eu vou morrer por causa dela? Agora você chegou do outro lado da água, você está falando, eu preciso de água para sobreviver, porque a água é esperança. Você está entendendo o que eu estou falando? Dependendo do tempo que você vive e do lado que você está, a água vai ser a sua morte ou vai ser a sua sobrevivência. Eu vim nessa tarde para perguntar para você, de qual lado que você está? O mar é sentença de morte para quem está de um lado, mas a água é esperança de vida para quem está do outro lado. O que mudou, pastor? Entre a morte e a esperança? O lado. Dependendo do lugar, dependendo da fase, dependendo do local onde eu estou, a água pode ser bênção ou pode ser uma condenação. Pergunta para a pessoa do seu lado. De que lado que você está, meu irmão? Pergunta, você está do lado de dentro ou do lado de fora da arca? Fala para ele assim, eu já estou sentindo alguns pingos, hein? Olha lá, hein? Tipo, fica ligado, hein, irmão? Eu já estou sentindo caindo. Já começou, não é mais pingo não, já é uma garoa. O negócio vai engrossar. De que lado você está? Porque o que você chama de ruim hoje vai ser bom amanhã. O que você chama de maldição hoje vai ser bom amanhã. Quando Deus pega Moisés e leva para o Egito para iniciar o processo de libertação do povo, Deus manda 10 pragas. Todas as pragas afligiam os egípcios. Mas os egípcios conviviam com os hebreus. A praga que pegava no egípcio não pegava no hebreu. O anjo da morte que matava o primogênito dos egípcios não tocava nos filhos primogênitos dos hebreus. A gente chama de praga. Não deveria ser praga. Por quê? Porque praga é para egípcio. Para hebreu é libertação. Você está entendendo? Na mesma cidade, na mesma rua, talvez no mesmo local de cadeira, do lado, alguém está ouvindo essa palavra e está falando, isso aí é praga que o pastor está falando, e você está falando, não, isso é libertação. Eu quero profetizar isso na sua vida, enquanto todos ao seu redor estão falando, não vai dar certo, vai falir, não presta, Deus não vai deixar as pragas de hoje te atingirem. Na verdade, não são pragas, isso é libertação para a sua vida. O que muda? Dependendo do lado que você está, ou você é egípcio ou você é hebreu. É claro que eu não poderia pregar essa mensagem lá no Egito, senão ia ser mal entendida. Qual lado que você está? Porque um que o outro chama de praga, tu vai chamar de resposta. Meu Deus, por isso que eu estou falando, não é um ou outro, é os dois. O que você vai experimentar daquilo que Deus já está fazendo, vai depender do lado que você se encontrar. Então, o dilúvio, ele foi sentença de morte para quem estava fora da arca. Foi sentença de morte para quem não ouviu a voz de Deus, quem não obedeceu a voz de Deus e quem não antecipou e se preparou para a chuva. Depois de construir, Noé entrou na arca e Deus fez chover. E no da nossa harpa cristã?
Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele me dá fortaleza. Canta aí, crente. Para quem está dentro da arca é chuva de graça. Chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. O que difere uma catástrofe de uma bênção é o lado que você se encontra. Se você está dentro da arca, é chuva de graça.